Boa noite a todos, amigos da Casa da Fraternidade, companheiros. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui representando a Casa da Fraternidade e com muita alegria participar de mais uma noite de trabalhos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da espiritualidade amiga e de toda a espiritualidade médico-socorrista da Casa da Fraternidade que, diuturnamente, incansavelmente, trabalha para levar o socorro e o auxílio a todos que aqui chegam, que aqui se aproximam para compartilhar e pedir esse socorro, essa orientação. A Casa da Fraternidade tem sido marcada por uma casa de auxílio, de compreensão, de ajuda. E é com muita alegria que nós presenciamos e participamos do trabalho da Casa da Fraternidade e da noite de hoje. Para essa noite de aprendizado, nós vamos inicialmente vamos fazer a nossa oração inicial para abrir os trabalhos. Eu vou fazer a oração inicial e depois eu vou convidar o nosso palestrante da noite, um grande amigo, Adilson Mota, profundo estudioso da doutrina, principalmente também estudioso da técnica do passe mediúnico, desenvolveu e desenvolve um trabalho belíssimo na seara espírita. Eu imagino que a maioria de vocês o conheçam, e é com muita alegria que a gente vai convidá-lo para fazer essa palestra. Vai abordar um tema extremamente importante no nosso dia a dia, para manter o nosso equilíbrio espiritual, emocional, que é o auto-perdão. Então, vamos elevar agora os nossos pensamentos ao alto, ao nosso Pai Celestial. Pai de infinita bondade e misericórdia, ajuda-nos mais uma vez a trabalhar em vossa seara. Que nós possamos sintonizar com as correntes do bem, com as forças do amor, e então colocar a serviço do amor, do bem, toda a nossa energia. Que a espiritualidade amiga, não por nossos merecimentos, mas para acréscimo da infinita bondade de Deus, possa nos intuir, nos inspirar, para que a gente esteja aberto, que os nossos canais mediúnicos sejam amplificados nesse momento e possamos estar sensíveis e abertos a capturar todo o ensinamento, todo o amor, toda a medicação espiritual divina que certamente virá dessa união em prol desse trabalho. Que a semana tenha sido de muito esforço, muito trabalho, e que possamos ter um final de semana com muita paz, muito amor, e uma semana vindoura muito profícua no trabalho, no aprendizado. Então, para dar sequência nos trabalhos da noite de hoje, convidamos o nosso irmão espírita, trabalhador, palestrante, Adilson Mota. Adilson, seja bem-vindo. Olá, Sandro. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite de muita fraternidade, de muita luz. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o tema auto-perdão. Para falar sobre esse tema, nós precisamos também tocar num outro, que é a questão da culpa. A nossa sociedade ocidental, ela privilegia ou ela é baseada na questão da culpa, na ideia de culpa. Tanto é que todas as vezes que a gente ouve uma notícia na televisão, a mídia em especial faz esse alavancar dessa ideia, sustenta bastante essa ideia de culpa. Quando nós ouvimos na televisão alguma tragédia que aconteceu, se pergunta logo, quem foi o culpado?
um prédio que caiu, por exemplo, em uma cidade qualquer, e nós logo nos perguntamos, quem foi o culpado? Será que foi a construtora que construiu mal? Será que foi o engenheiro responsável pela obra? Será que foi o dono do prédio, o proprietário que não fez a manutenção? Será que a prefeitura deu as licenças necessárias? As licenças estavam em dia? Ou seja, nós logo queremos encontrar um culpado para aquilo que acontece. E quando nós procuramos muito o culpado sobre algo que acontece, esquecemos de procurar as melhores soluções para remediar o mal. E essa ideia de buscar o culpado, nós aprendemos desde cedo a valorizar a questão da culpa. Aprendemos desde cedo, desde que a gente nasce, a gente já vai aprendendo com nossos pais, a gente vai aprendendo na escola, a questão da culpa através de uma ideia de perfeição. Então, nossos pais nos cobram desde cedo que a gente tem que alcançar as melhores notas no colégio, que a gente tem que se comportar de tal maneira e não daquela outra. A escola nos cobra um bom desempenho escolar. A sociedade nos cobra que a gente precisa conquistar um melhor emprego possível. A mídia, de vez em quando, noticia pessoas que vieram de uma situação, às vezes, muito difícil, mas que conseguiram conquistar um patamar mais elevado através de um grande esforço de superação. Aquele menino pobre da favela, mas que conseguiu estudar e se formar em medicina, se tornar um grande médico. Aquele menino que era pobre, que não tinha nada dentro de casa, mas que conseguiu construir uma grande empresa, se tornou um empreendedor de sucesso. E nós valorizamos muito essas coisas. Não é que isso seja ruim ou que seja errado, mas será que todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa que aquele menino conseguiu? Com certeza que não, nem todos nós conseguiremos, mas a sociedade nos cobra que nós precisamos sempre empreender os maiores esforços para chegarmos o mais próximo da perfeição possível. Nós, espíritas, também nos cobramos muito e cobramos as outras pessoas também com relação a isso. Nós não podemos errar, não podemos dar um passo em falso, nós não podemos cometer erros, não podemos mostrar imperfeições, porque nós temos que ser espíritos que estão constantemente evoluindo. Espíritos que estão constantemente superando as suas dificuldades. Com isso, nós aprendemos o quê? A esconder as nossas fraquezas. Nós não podemos mostrar aos outros as fraquezas que nós temos. Então, nós acabamos nos reprimindo e nos escondendo, na verdade. Nós escondemos aquilo que nós somos realmente, nossas imperfeições. Todos nós temos. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos fraquezas, todos nós erramos, todos nós temos limitações e fragilidades. Mas aprendemos desde cedo a ter uma conduta tal que não revele ao mundo as nossas imperfeições, nossas limitações. Porque o mundo tem que nos ver como o mais perfeitos possível. E nós também gostamos de nos ver dessa maneira. E como é que fazemos isso? Escondemos de nós mesmos as nossas imperfeições, nossas fragilidades. É por isso que muitas vezes estamos com problema e nos fazemos de forte. Eu disse, nos fazemos de forte. Nem sempre nós somos fortes o suficiente como estamos querendo mostrar. Mas nós nos envergonhamos das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, e não queremos que o mundo veja. Escondemos, inclusive, de nós mesmos. E no final das contas, o que acontece? Consultórios de psicólogos e psiquiatras cheios. Muitas vezes os processos ansiosos, os processos de estresse e de depressão, têm sua raiz nessa ideia de perfectibilidade, de busca de uma perfeição ilusória, porque nós não vamos chegar perto da perfeição, pelo menos falo por mim nessa encarnação. Tomando-me como exemplo, acredito que ainda vou levar muitas e muitas encarnações, talvez infinitas encarnações ainda, nesse processo para alcançar a condição de espírito puro. Sabemos que um dia vamos ser espíritos perfeitos, espíritos puros.
mas eu sei que ainda levarei muito tempo, muitas encarnações para alcançar esse patamar. Mas nós escondemos de nós mesmos as nossas imperfeições, aquilo que nós somos. Não aceitamos ter imperfeições. Eu lembro que, há anos atrás, trabalhando em um banco, uma colega de trabalho, que trabalhava na área do caixa, um dia ela deu um deslize e perdeu um dinheiro. Deve ter dado algum troco errado, e no final do dia do expediente, fazendo as contas, viu que estava faltando algum dinheiro. Não era tanto assim, mas ela entrou em desespero. Em desespero por quê? Porque ela não aceitava a possibilidade de errar. Ela não aceitava, ela sentia vergonha de ter cometido aquele erro. Para ela, qualquer pessoa poderia errar, menos ela. Então, ela sentia vergonha de ter errado, e ainda mais porque todo mundo sabia que ela cometeu aquela falha no caixa. Falha que era muito comum, que qualquer pessoa poderia cometer do lugar dela. E nós agimos dessa maneira no nosso dia a dia. Escondemos nossas fraquezas de nós mesmos, das pessoas, da sociedade, porque não queremos que o mundo nos veja como pessoas imperfeitas, como pessoas frágeis. Queremos que o mundo nos veja e nós queremos nos ver como seres próximos da perfeição, que conseguem fazer tudo, que conseguem superar todas as dificuldades, que conseguem vencer as próprias imperfeições, vencer as próprias fraquezas. E muitas vezes, quando isso atinge um grau mais elevado, nós nos tornamos muitas vezes hipócritas, porque começamos a nos iludir achando que as nossas imperfeições não existem. Nós escondemos tanto de nós mesmos as nossas imperfeições que acabamos acreditando que elas não existem. Nos tornamos hipócritas, nos tornamos fanáticos muitas vezes, fanáticos cobrando dos outros uma perfeição que nós mesmos não somos capazes de atingir, mas achamos que já alcançamos. E quando nós achamos que já alcançamos a perfeição, é porque, na realidade, ainda estamos mal dando o primeiro passo em direção a ela, né? Essa é a verdade. Então, o que é que isso tudo tem a ver com a questão da culpa e do auto-perdão? Nós não nos perdoamos pelos nossos erros, porque achamos que nós não podemos errar. Quando cometemos um erro, ou nós escondemos de nós mesmos esse erro, escondemos das outras pessoas e de nós, ou então nós enxergamos que erramos, mas não conseguimos nos perdoar. Achamos que seria imperdoável a gente cometer um erro qualquer, como a colega que era caixa lá no banco onde trabalhei. Para ela era imperdoável ela cometer aquele erro e perder o dinheiro no caixa. Então ela não se entendeu, não se enxergava como um ser humano como todos os outros, mas como alguém que era superior e que, sendo superior, não poderia cometer erros daquele tipo, que aquele tipo de erro era para pessoas pequenas, não para ela. Então, nós acabamos nos enchendo de culpas e temos dificuldade de nos perdoar. Porque, então, quanto a culpa diz, quem é o culpado? O culpado deve fazer o quê? Pagar. A doutrina espírita substituiu a ideia de culpa pela ideia de responsabilidade. Enquanto a culpa diz, quem é culpado precisa pagar. A responsabilidade diz, quem cometeu o erro precisa corrigir, que é bem diferente de pagar. Mas a nossa sociedade, ela privilegia a ideia de culpa, ela se baseia nisso. É por isso que as nossas penitenciárias, qual é o objetivo de uma penitenciária? Do nosso sistema de segurança? Fazer com que aquele que cometeu um determinado delito pague pelo seu crime. Mas em que isso vai adiantar se ele já cometeu? Suponhamos que ele tenha cometido um crime de homicídio. Ele pagar pelo crime que cometeu vai fazer a pessoa voltar à vida? Não, não vai. Vai fazer o tempo voltar atrás e ele deixar de ter cometido o erro? Não. Ele vai continuar sendo um homicida e aquele que ele tirou a vida vai continuar morto. Então, qual a necessidade de pagar por um crime? A ideia da culpa é pagar pelo crime, ser preso para pagar pelo crime cometido. A ideia da responsabilidade pensa diferente. Diz,
ele deve ser preso, ele deve ser punido para que ele possa aprender a não fazer novamente. Ou seja, enquanto a ideia da culpa privilegia o ofendido, a ideia da responsabilidade privilegia o ofensor. Aquele que for o ofensor, aquele que for o criminoso, vai passar pela experiência da cadeia, da penitenciária, para que ele desenvolva em si novas ideias, novos sentimentos, de modo a ele não voltar a cometer os mesmos crimes, porque é bom para ele não voltar a cometer os mesmos erros. Ele vai estar, sim, evoluindo, vai estar progredindo como espírito. Mas nosso sistema carcerário não está preparado para esse tipo de ideia. Tudo lá na penitenciária é voltado para pagar pelo erro. Você tem que sofrer aqui dentro para você pagar pelo erro cometido. O que é que Jesus pensa a respeito? Como é que Jesus agia? Jesus nunca enxergou culpados, mas ele sempre enxergou responsáveis. Aqueles que chegavam para ele atendia a todos. Ele não enxergava ali o soldado romano, que fazia parte daquele povo que escravizou os judeus. Ele não enxergava ali o fariseu orgulhoso. Ele não enxergava o pescador humilde, a mulher da vida, a prostituta. Ele enxergava irmãos. Ele não enxergava rótulos nas pessoas. Ele não rotulava como nós rotulamos. Porque o sistema de culpa, ele rotula as pessoas. Né? Aquele é homossexual, então é alguém de menor valor na sociedade. Aquele é o marginal, é alguém de menor valor na sociedade. Aquele mora nas ruas, então ele tem menos valor na sociedade. Porque é um vagabundo, porque é isso, porque é aquilo. E assim a gente vai criando rótulos para as pessoas que fazem parte da nossa sociedade, vamos marginalizando aquelas que a nossa cultura acha que são seres inferiores aos demais, e nós vamos então deixando eles à margem da sociedade. Então, a nossa sociedade, ela cria preconceitos com o homossexual, preconceitos com a mulher, preconceitos com o negro, preconceitos com os deficientes físicos, com os doentes mentais, e por aí vai. Cria uma série de preconceitos, por quê? Porque aqueles que não seguem o padrão da sociedade é considerado culpado, é considerado alguém que está fora das normas da sociedade. Se ele está fora das normas da sociedade, ele está se desviando daquela ideia de perfectibilidade que deve ter. Todo mundo tem que pensar de uma determinada maneira, viver daquela mesma maneira que todos, falar de maneira semelhante a que todos falam. Então, se você, quantas vezes a gente estranha alguém que chega perto de nós e começa a falar com muitas gírias, a gente estranha, até se afasta. Por quê? Porque aquela pessoa ela não segue as normas da sociedade que nós achamos que todos deveriam seguir. Se ele não segue, ele deve ser colocado à margem. Achamos que já é um marginal, que é um vagabundo. Achamos que é alguém que não merece, que não é confiável. E assim nós fazemos com diversas pessoas na nossa sociedade, porque eles fogem de um padrão de perfeição que nós estabelecemos. Mas é um padrão artificial, porque não foi criado por Deus, foi criado por nós, a partir dos nossos preconceitos e das nossas limitações de ideias, da nossa maneira limitada de pensar. Então, nós vamos culpando. Então, aquele que fala somente por gírias é culpado por não seguir as normas da sociedade. Então, tem que ser marginalizado. Então, ele não pode ser aceito na nossa sociedade da mesma maneira que todos os demais, aqueles que seguem as regras estabelecidas da sociedade, o padrão. Aquele que se veste de uma maneira diferente, um homem, por exemplo, que usa brincos, ou um homem que faz um piercing, ou que faz uma tatuagem, nossa, é um ser que está à margem da sociedade. Por quê? Porque ele não segue as normas que nós estabelecemos como sendo aquelas da normalidade, como sendo as corretas. Mas quem disse que essas são as corretas e que aquelas são erradas? Quando, na realidade, Jesus ele não enxergava o homossexual, ou o negro, ou o branco, ou a mulher, ou religioso, ou não religioso. Jesus não tinha esses rótulos. O único rótulo que Jesus enxergava nas pessoas era irmão. Eram todos irmãos, não importava a cor, não importava o nível social, não importava a nacionalidade, importava apenas que eram irmãos.
mesmo aqueles que cometiam erros, que eram criminosos, como, por exemplo, Mateus, ele era um publicano, era um cobrador de impostos na época. E pior, a gente sabe que os romanos invadiram a região da Judéia, invadiram a Judéia e se apoderaram da Judéia e tornaram os judeus escravos. Então, os judeus eram subalternos, eram subordinados às leis e ao comando de Roma, dos romanos. E o que era que um publicano fazia? Um publicano era um judeu que cobrava impostos dos judeus, dos seus irmãos, para dar para os romanos, para Roma. Por isso que eles eram muito odiados já por isso. Então, eles eram muito odiados pelos judeus, seus irmãos, e eram odiados também, e eram mal vistos até pelos romanos, porque era como se eles fossem traidores da própria raça. E, além de tudo isso, muitos dos publicanos, dos cobradores de impostos, eles roubavam parte desses impostos para si mesmos e acabavam enriquecendo ilicitamente. Mateus, que foi discípulo de Jesus, era um publicano, era um cobrador de impostos. Mas Jesus não enxergava assim, enxergava como um irmão. E como irmão que era, como ser humano que ele era, ele tinha o potencial de se desenvolver, de progredir espiritualmente, moralmente, como qualquer outro ser humano. Da mesma maneira que Jesus curou a filha do centurião, que era vamos dizer assim, uma espécie de chefe dos soldados romanos. Jesus curou a filha do centurião. Para ele não era filha de um centurião, era um irmão apenas. E que merecia, como qualquer outro, ter aquele benefício, receber aquele benefício que era a cura da própria filha. E assim por diante, assim como Jesus acolheu Maria Madalena, que era a prostituta na época, uma mulher rica, mas que entregou a própria vida à prostituição, mas que Jesus enxergou nela uma irmã. Sendo uma irmã, era alguém que tinha o potencial de progredir moralmente, espiritualmente, como qualquer outra pessoa. Então, Jesus acolheu. E é uma pena muito grande que eu já ouvi em um centro espírita alguém dizer assim: eu não posso chamar fulano de tal para fazer palestra porque ele é homossexual. Se um centro espírita não consegue acolher um irmão nosso por causa da sua opção sexual, aonde ele vai ser acolhido? Ou seja, se o próprio centro espírita marginaliza essa pessoa, porque essa pessoa não segue a mesma cartilha entendida como correta pelo centro espírita ou pelos dirigentes do centro espírita, quem vai acolher aquele irmão? Ninguém. É o mesmo que se Jesus rejeitasse aquele irmão, quem iria acolher? Ninguém, se o próprio Jesus rejeitasse. E nós não somos representantes do Cristo no centro espírita? Como podemos, então, desprezar um ser humano, um irmão nosso, por causa de sua opção sexual, ou por causa da cor da sua pele, ou por causa do formato do seu cabelo, ou por causa do estilo de roupa que ele usa, ou por causa da maneira que ele tem, do seu estilo de linguagem? Enfim, para Jesus isso era coisa muito pequena para ser levada em consideração. O que era importante levar em consideração ela era um ser humano que precisa ser acolhido. Então, voltando à ideia do auto-perdão, o que é que nós fazemos quando erramos? Nos culpamos, nos martirizamos, ao invés de nos acolher com generosidade. E se nós não conseguimos acolher com generosidade, nem mesmo a nós mesmos quando erramos, como é que nós vamos conseguir acolher com generosidade uma outra pessoa que comete um erro? Muito difícil. Para que a gente consiga perdoar os erros das outras pessoas, precisamos aprender primeiro a perdoar a nós mesmos. Mas se nós achamos que não podemos cometer erros de forma alguma, se nós nos envergonhamos quando nós cometemos um determinado deslize, então nós nos culpamos e nos martirizamos por causa disso, e acabamos muitas vezes adoecendo, gerando doenças psicossomáticas, transtornos mentais, que muitas vezes atravessam várias existências. E a gente, às vezes, aporta uma determinada vida, trazendo um transtorno, e a gente não sabe a raiz daquilo ali,
que muitas vezes está nas culpas que nós estamos alimentando desde vidas passadas, desde vidas outras, onde cometemos determinado deslize, mas que não conseguimos perdoar, não conseguimos nos encontrar, nos olhar como seres humanos falíveis que ainda somos e passíveis de cometer erros. E com isso, ao invés de acolhimento, nós nos culpamos e nos martirizamos. Mas Jesus não disse que deveríamos julgar a nós mesmos, não julgar aos outros, mas julgar a nós mesmos. Julgar é uma coisa, condenar é outra. Julgar é avaliar. Precisamos realmente avaliar a nossa conduta. Santo Agostinho, inclusive, ele dizia que ele fazia essa avaliação, esse julgamento de si mesmo, todas as noites antes de dormir. Ele fazia uma avaliação da sua conduta durante aquele dia. Então, avaliar, julgar é avaliar, analisar. Avaliar minha conduta. Em que eu estou errando? Estou errando nisso, nisso e nisso. Preciso melhorar. A culpa, ela vem da condenação e não do julgamento. A condenação, a culpa é quando eu já baixei a sentença, já baixei o veredito. Eu sou culpado, eu errei, mereço ser condenado. Então eu sou culpado. Se eu sou culpado, mereço ser condenado e mereço sofrer. Daí, muitas vezes, a raiz dos transtornos mentais e diversas doenças, até mesmo físicas. Eu mereço sofrer. E quando eu acho que eu mereço sofrer, a minha mente comanda o corpo. Então, o que a mente faz? Começa a agredir as nossas próprias células físicas, até mesmo células saudáveis, gerando doenças. Por quê? Causadas pela falta do perdão, falta do auto-perdão. Então, nós precisamos aprender a nos enxergar como seres humanos. Seres humanos que são passíveis de errar, e ainda vamos errar durante muito tempo, queiramos ou não. Ainda vamos errar muito, porque ainda estamos muito longe de uma perfeição, mesmo que de uma perfeição relativa. Precisamos aprender a nos perdoar. Como fazemos isso? Nos acolhendo. E só podemos transformar aquilo que nós acolhemos. Não adianta a gente se julgar culpado, se condenar por um erro que cometeu e querer corrigir. Não vai conseguir corrigir. A gente só consegue mudar aquilo que a gente acolhe. Então, primeiro eu preciso me acolher. Eu errei, mas sou um ser humano. Eu não sei tudo, não controlo tudo e não posso tudo. Sou um ser humano falível, por isso eu errei. Mas eu não vou me culpar por isso, eu me acolho com generosidade. Como eu gostaria que qualquer pessoa fizesse comigo, eu faço. Então, eu vou me acolher com generosidade. Eu errei sim, cometi um crime, cometi um erro qualquer, mas eu vou corrigir. Já que eu consegui me acolher e me enxergar como ser humano passível de erros, se torna mais fácil essa correção. Porque a partir do momento em que eu me sinto culpado e que eu acho que eu não mereço ser acolhido, mas que eu mereço sim pagar pelo erro que eu cometi, eu não vou conseguir me corrigir, porque todos os meus esforços, a minha mente vai trabalhar em direção a pagar pelo crime cometido e não corrigir o erro, corrigir o espírito que sou eu que cometeu aquele erro. Então, na realidade, nós precisamos mudar a ótica, olhar os nossos erros com outros olhos, para que nós possamos enxergar em nós seres humanos que podem errar sim, que tem dia que está mais triste, tem dia que está mais para baixo, tem dias que está mais alegre, mas que se aceita como é, com suas limitações, que tem um sofrimento, passa por uma dor qualquer e chora, se debulha em lágrimas. Sim, por que não? Por que temos que fingir uma força, uma energia que nós não temos ainda? Fingir que somos durões, que somos fortes, que não nos dobramos ao sofrimento, e aí ficamos engolindo um choro que quer sair, porque ele revela a nossa fraqueza. E por que não? Qual é o problema de se ter uma fraqueza? Todo mundo não tem? O único que não teve fraqueza foi Jesus. Todos os demais tiveram, até Pedro. Pedro, em quem Jesus colocou nos ombros a sua igreja, a igreja do Evangelho.
Pedro, tu serás a minha pedra, a pedra de sustentação do edifício evangélico. Mas Pedro, na hora H, em que Jesus mais precisou, Pedro negou Jesus 3 vezes. 3. E Jesus tinha inquirido ele logo antes, pouco tempo antes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro não acreditou naquilo. Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Pedro disse, claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro já fica mais cabreiro, né? Sim, Senhor, eu amo o Senhor sabe que eu amo. E Jesus pergunta pela 3ª vez, como que para fazer Pedro mergulhar dentro do seu próprio coração, dentro de sua própria alma, e buscar conhecer quais eram seus verdadeiros sentimentos. Pedro, tu me amas? Mas Jesus depois diz a ele, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E realmente aconteceu. Apesar de Pedro dizer a Jesus 3 vezes que o amava, ele não o amava tanto quanto ele achava. O amor que ele sentia não era tão grande assim. Então, na realidade, ele não se conhecia tão bem quanto ele achava que conhecia. Ele tinha fraquezas, e todos tinham. Judas traiu Jesus, entregou Jesus a soldados romanos em troca de dinheiro. Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Os demais apóstolos não quiseram nem saber de chegar perto de Jesus quando ele estava sendo levado à prisão. Temiam a represália do povo, temiam que o povo pudesse prender eles também. Depois que Jesus foi crucificado, todos os discípulos se esconderam, porque eles temiam serem caçados também. Se o mestre foi preso e morto na cruz, imagina o que não poderão fazer com os discípulos do mestre. Então, eles se esconderam com medo. Então, todos têm essas fraquezas. Então, todos nós temos fraquezas. Todos nós somos vulneráveis. Não quer dizer que vamos agora prestigiar os nossos erros, bater palmas para as nossas imperfeições. Não é isso. Vamos buscar avaliar sempre, analisar sempre nós mesmos, nossas condutas, nossos pensamentos e buscar nos melhorar. Mas as imperfeições que ainda temos, não nos condenemos por causa delas. Saibamos nos acolher com generosidade, como se acolhe alguém muito necessitado, alguém que é frágil, alguém que cometeu um erro e que está arrependido de ter cometido. Então, saibamos nos acolher com essa generosidade para que consigamos nos perdoar, para que a culpa não seja um entrave em nosso caminho, um entrave que vai funcionar como um espinho, fustigando a nossa alma, machucando a nossa alma, e como um entrave que vai nos prejudicar na caminhada, porque quando a gente se culpa em demasia, a gente acaba travando nossos passos, e a gente não consegue sair daquela zona de remorso para seguir adiante, nem mesmo buscando melhorar-se, buscando corrigir o erro cometido. Então, é preciso que a gente sempre avalie os erros, a nossa conduta, mas que a gente não se culpe, que a gente não é culpado, a gente é responsável. Responsabilidade pede correção, pede mudança, e não castigo como a culpa faz. Aprendendo a perdoar a nós mesmos, será muito mais fácil a gente conseguir perdoar as outras pessoas, porque quando eu começo a compreender que somos seres humanos passíveis de errar, e que temos o direito de cometer erros, porque não somos espíritos perfeitos, não somos espíritos superiores, já invulneráveis aos erros, aos crimes. Então, nós começamos a entender as fraquezas das outras pessoas, assim como entendemos as nossas. E assim, perdoar aos outros se torna muito mais fácil. Assim como acolhemos a nós mesmos, também conseguimos acolher as outras pessoas. Como aquele indivíduo em que a gente sabe que é um criminoso, que cometeu seus erros, que nos ofendeu, ou que ofendeu outras pessoas, ou que teve uma conduta não tão equilibrada, mas que a gente consegue acolher como se estivesse abraçando um irmão,
como Jesus faria, como Jesus fez com Maria Madalena, como Jesus fez com Saulo de Tarso a caminho de Damasco, no deserto de Dan. Quando Saulo estava viajando em direção a Damasco para ampliar a sua perseguição aos cristãos, mas Jesus não enxergava nele um perseguidor, um criminoso. Para nós, para as nossas leis, para a nossa sociedade, Saulo era um criminoso. Quantas famílias ele destroçou, quantas pessoas ele lançou na prisão porque eram cristãos, quantas pessoas morreram apedrejadas por causa de Saulo, porque ele era o perseguidor dos cristãos. Ele é quem levava as ideias de perseguição ao Sinédrio e era apoiado pela maioria dos fariseus que compunham o Sinédrio. E assim, então, ele trazia em si toda a força da ira dos fariseus contra os cristãos. Então, ele era o maior responsável por aqueles crimes todos, por aquela perseguição aos cristãos. Então, quantas pessoas foram jogadas às galeras, às embarcações romanas, vivendo como escravos? Quantas pessoas perderam as propriedades que tinham? Quantas pessoas perderam a família? Enfim, quantos crimes Saulo de Tarso cometeu em nome das ideias que ele defendia, que ele tinha como corretas. Para ele, as ideias cristãs eram ideias blasfemas, eram ideias que não mereciam não tinham valor algum. As ideias mosaicas, sim, essas é que tinham valor para ele, então ele se arrojou em perseguidor dos cristãos. Mas Jesus não enxergava ele como um criminoso. As nossas leis vão enxergar Saulo como criminoso, mas Jesus não. Jesus enxergava como uma pessoa, um espírito, que tinha um grande potencial de divulgação do seu evangelho, e realmente Jesus sabia quem era Saulo. Ele sabe quem é cada um de nós. E ele não nos enxerga como espíritos culpados, como espíritos imperfeitos. Ele não nos rotula, nem pela cor da nossa pele, nem pela cor do nosso cabelo, nem pelas ideias que a gente professa, nem pelos erros que a gente comete. Jesus, ele nos rotula como simplesmente irmãos. Então, ele consegue enxergar no íntimo de cada um de nós o potencial que cada um tem para trabalhar na sua seara de amor. E assim é que ele investe em cada um de nós, para que nós possamos progredir a cada dia, a cada nova experiência, a cada circunstância, para que nós vamos progredindo pouco a pouco em direção à luz, servindo na seara do mestre, cada um em determinada área, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua tendência. Assim nós vamos nos dedicando, assim que uns gostam de fazer palestra, outros preferem a área social, outros preferem a área de comunicação, enfim, e por aí a outra área de evangelização infantil, a área do passe, a área da mediunidade, enfim. Cada um vai se adequando à tarefa do Cristo de acordo com a sua propensão, com a sua tendência, de acordo com seus conhecimentos e com seus talentos, vamos dizer assim. Mas para isso nós precisamos destravar os nossos passos e não nos enxergarmos como imperfeitos, mas como pessoas que têm dentro de si o potencial de trabalhar no bem, o potencial de crescer, de se redimir dos seus erros, trabalhando e não sofrendo, e não se culpando, se martirizando, se autocondenando pelos erros cometidos, pelas nossas imperfeições. Façamos como Jesus. Jesus enxergou em Saulo, um espírito de grande potencial para divulgação, para espalhar o evangelho. E realmente, a partir daquele episódio em que Jesus aparece para Saulo no deserto, Saulo se transforma radicalmente. As experiências anteriores vinham preparando o seu espírito para essa grande mudança. E aquele ali foi o momento crucial em que aquelas experiências anteriores fizeram o efeito necessário, fazendo com que Saulo, a partir dali, conseguisse enxergar a grandiosidade das ideias do Cristo e pudesse se tornar o grande defensor dos cristãos, o grande divulgador do evangelho. Mas Saulo ele não ficou se culpando, se martirizando pelos erros, pelos crimes cometidos. Pelo contrário, quando Jesus lhe aparece no deserto, ele pergunta: Senhor,
que queres que eu faça? Ele se coloca, então, à disposição do Cristo para o trabalho, e não para o sofrimento e a dor. Ele sabia que o sofrimento, que a dor viria, mas como consequência da incompreensão dos homens com relação à missão que ele estava cumprindo de divulgador do Evangelho. Mas os erros que ele cometeu, as imperfeições que ele sabia, que ele tinha consciência que ele possuía, ele simplesmente não se deixou imobilizar pelos crimes cometidos, pelas imperfeições que ele tinha, mas seguiu adiante trabalhando. E assim é que, mesmo sendo uma pessoa, entre aspas, com as pernas mancas, mesmo sendo um paralítico da alma, porque ele carregava em si muitos crimes cometidos, ele continuava, mesmo que se arrastando, mas trabalhando devagarinho e a cada dia na seara de Jesus. E dessa maneira, se redimindo dos seus erros cometidos, não das culpas, mas das responsabilidades que ele assumiu quando cometeu todos os crimes em nome do mosaísmo, né, para defender a fé mosaica. Bom, meus irmãos, era isso que eu gostaria de dizer a vocês. É essa a nossa fala. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aí no chat, que eu posso ler aqui e estar respondendo, tá bom? Sandro, passa a bola agora para você. Adilson, muito obrigado. Uma palestra brilhante que nos traz importantes reflexões acerca, né, da responsabilidade, acerca da culpa e de como transformar, não é, essa energia, que é uma energia que nos deixa travados, né, em uma força transformadora, olhando para frente, não com aquela visão de retrovisor, mas com a visão do para-brisa, olhando para frente. Adilson, um ponto que eu gostaria que você ponderasse, enquanto você estava fazendo a palestra, me ocorreu esse pensamento, qual a relação que teria entre o orgulho e esse sentimento de culpa? Muitas vezes é por orgulho que a gente não consegue enxergar nossas próprias imperfeições ou que a gente não consegue se perdoar a nós mesmos. Muitas vezes é por orgulho que a gente não consegue enxergar no outro, aquele que nos ofendeu, alguém que é um ser humano igual a nós. Por orgulho, nos colocamos de um patamar de superioridade. Então, aquele que me ofendeu é inferior a mim, por isso que ele não merece o meu perdão. Porque ele é alguém menor do que eu, mais baixo, de menor valor do que eu. Então, é por orgulho que a gente não consegue perdoar aos outros e muitas vezes não consegue perdoar a nós mesmos. Mas se temos um olhar de humildade e nos olhamos como verdadeiramente somos, pequeninos como nós somos, cheios de imperfeições, de fragilidades, de limitações, se nós temos essa humildade para ter esse olhar mais real sobre aquilo que nós realmente somos, com essa mesma humildade, vamos conseguir olhar o nosso ofensor, ou o ofensor da sociedade, ou o ofensor da nação, e por aí vai. Conseguimos, então, mais facilmente perdoar, estabelecer uma relação de perdão com ele. Muito bom. Você tocou num ponto que eu achei crucial aí, quando você explanou sobre essa questão, porque como é que nós podemos, né, nos perdoar, o auto-perdão, se a gente, através do orgulho, como você mesmo colocou, nos achamos perfeitos. E não, se nós somos perfeitos, nós não erramos. Se não erramos, nós não aceitamos esse erro. Então, fica difícil a gente se perdoar, né, na medida em que a gente não aceita isso. Muito bom. Um outro aspecto também que me ocorreu, que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco, se o perdão em si, na verdade, se a culpa em si mesma é um problema, ou se é a gente se demorar nesse sentimento de culpa, que está, na verdade, o grande mal, a gente demorar nesse sentimento, nesse remorso infindável que muitas vezes nos deixa paralisados, né? Enfim,
que eu gostaria que você explorasse um pouco esse aspecto. Certo. O grande problema da culpa não é o julgamento. Porque quando a gente se julga, a gente se analisa e se reconhece que cometeu um determinado deslize que precisa ser corrigido. O problema da culpa é quando a gente se condena. A gente cometeu um erro, então quem erra deve pagar. Então eu sou culpado, então já determinei a sentença, eu sou culpado, já dei o veredito sobre mim mesmo, e se eu sou culpado, eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer. E aí, o que ocorre? Eu vou ficar paralisado nessa região de remorso, né? Eu sou culpado, eu errei, eu não poderia ter errado, eu sou culpado, e a gente fica preso nessa malha da culpa. Então, o problema é esse, é a condenação, a autocondenação. A gente avaliar o erro e ver que realmente é responsável por um deslize cometido, isso não é ruim. O ruim é quando a gente compreende que errou e se autocondena. Aí é que é o grande problema, que é o que o Espiritismo faz, ela substitui a culpa pela responsabilidade. Então, se eu compreendi que errei, eu sou responsável pelo meu erro, então eu preciso corrigir, preciso mudar, preciso estabelecer uma mudança em mim mesmo com relação a isso. É diferente do sentimento de culpa. Eu me condeno, eu sou culpado. Então, se eu sou culpado, eu tenho que pagar. Então, se eu sempre tenho que pagar, eu tenho que sofrer, então. E somos muitas vezes, né, pela questão da nossa sociedade, da construção, de como fomos criados e de que esse pagamento sempre tem que vir pela via do sofrimento, né? E esquecemos, né, dos ensinamentos que o próprio Cristo nos trouxe de que o amor cobre a nossa multidão de pecados, né? E nos possibilita fazer o bem e, de uma certa forma, resgatar esse erro através do bem e do aprendizado, né? Uma coisa que eu gosto de dizer sempre, Sandra, é que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da divindade. Como herdeiros da divindade, nós carregamos dentro de nós um enorme potencial de luz que precisa ser descoberto e mobilizado em função do bem. Então, se eu cometi um erro qualquer, ao invés de me imobilizar com um sentimento de culpa, de remorso, muitas vezes de pena com relação a mim mesmo, eu posso mobilizar esse potencial, lembrar como Jesus fazia, é um irmão, eu sou um filho de Deus. Então, eu mereço um perdão e não uma condenação, mereço um perdão. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso corrigir o erro que eu cometi? Mobilizando essa enorme força que eu tenho dentro de mim, que eu recebi da divindade, porque Deus é o nosso Criador, mobilizar essa energia, esse enorme potencial em função do bem, como Paulo fez. Ele transformou toda aquela energia que ele direcionava à perseguição dos cristãos, ele direcionou para a divulgação do evangelho. Ao invés de se lamentar pelos erros cometidos, ele mobilizou essa energia em função do bem. É assim que nós deveríamos proceder na realidade. Ao invés de nos deixar enredar na culpa. É a forma mais nobre da gente cometer os nossos erros é trabalhando. Poderosa, né? A forma mais poderosa de resgatar esses erros. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, Adilson, a todos os irmãos que estão aqui também acompanhando. Continua aí aberto. Se não houver mais nenhuma questão, eu vou passar a palavra para o Adilson fazer as suas considerações finais e a oração para a gente encerrar os trabalhos na noite de hoje. Bom, o que eu gostaria de dizer para a gente encerrar é apenas que não esqueçamos disso. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós não somos pouca coisa. Isso não é um sentimento de orgulho, mas um sentimento de realidade. Deus não criaria filhos de pouco valor. Nós somos valorosos para Deus. Deus nos criou para a felicidade, não para o sofrimento, não para a dor. Mas a felicidade ela deve ser conquistada por nós, através do trabalho no bem, da dedicação ao semelhante. Nós sempre podemos fazer algo. Eu me recordo de uma amiga que uma vez ela tem um problema sério nas pernas. Ela chegou para o guia espiritual dela e disse assim: meu irmão,
Eu não consigo mais caminhar direito para ir para o centro espírita. Posso parar de trabalhar? Ele disse, você tem as mãos, você pode trabalhar com as mãos. Você não tem as pernas, mas você tem as mãos. Você pode trabalhar com as mãos. Quando você não puder mais trabalhar com as mãos, você pode trabalhar com a voz. Quando você não tiver mais a voz, você pode orar por alguém, pode usar o seu pensamento e orar por alguém. Então, nós sempre temos condições, sempre temos meios de poder trabalhar e ajudar o nosso próximo. E fazendo isso, nós vamos estar nos redimindo de todos os erros que nós já cometemos. Daqueles que temos consciência e daqueles que não temos consciência mais. Mas é através do trabalho no bem que nós podemos, de uma maneira mais leve, porque como Jesus disse, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Aliás, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque a culpa é um peso muito grande. Mas se a gente quiser seguir adiante através do trabalho no bem, trabalhando para o bem, mobilizando as nossas forças para ajudar ao nosso próximo, nós vamos ver que esse fardo é muito leve, porque é o fardo do Cristo. Nós vamos estar redimindo dos nossos erros e vamos estar auxiliando outras pessoas e vamos estar evoluindo ao mesmo tempo. Então, vale a pena a gente fazer isso, sempre. E vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, convidar a todos para que possamos unir as nossas mentes e os nossos corações, mesmo à distância, estamos todos reunidos. Em nome de Jesus, agradecendo o Senhor pela oportunidade dessa noite, podermos aprender um pouco mais a respeito do Teu Evangelho, Senhor. Ilumina cada um de nós, ilumina as nossas mentes, nossos corações, fortalece a nossa fé, Senhor, ainda tão diminuta. Dá-nos a coragem, a confiança, o ânimo necessário para continuarmos seguindo adiante, trabalhando e aprendendo, amando e perdoando, oferecendo a Deus a cada dia nosso pequenino óbolo de amor e de trabalho, segundo a vontade do Pai. Dá-nos a força, Senhor, para seguir adiante. Não nos deixa desanimar, mas renova sempre as nossas energias para que possamos a cada dia, mesmo que devagarinho, mas sigamos sempre adiante, nunca estacionando, Senhor. Nos abençoe, nos ilumine, nos inspire e nos guarde a todos nós, hoje e sempre, cada vez mais. E assim seja.